seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta sexta-feira no programa Algo a Mais. Hoje vamos falar sobre a maternidade. Estou aqui com as meninas do Prana, com a Julie e a Kelly, que vão falar um pouquinho sobre toda essa questão da maternidade e esse outro olhar que a gente precisa ter e ter consciência quando a gente pensa em ser mãe, quando a gente acaba sendo mãe por surpresa, ou mesmo como a gente tem esse olhar da maternidade ainda quando não se é. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E, pessoal, gostaria de dar agora o meu bom dia às meninas do Prana que estão aqui comigo, Kelly, Julie, sejam muito bem-vindas. Um prazer tê-las aqui mais uma sexta-feira, sempre com esse olhar diferenciado, essa questão de a gente parar e perceber a nossa vida como realmente ela precisa ser percebida, que por vezes é uma loucura e a gente só deixa a vida levar. Então, que bacana. Bom dia, Julie. Te apresenta para o pessoal de casa. Bom dia. Obrigado por nos receber aqui mais uma sexta-feira, Laura. Obrigado, pessoal de casa, né, que nos assiste e nos acompanha. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a maternidade. Lá no Prana, eu trabalho com o yoga, né, com as crianças e com a terapia com as mães também. Que por vezes elas nos procuram, né, para entender um pouquinho essa questão espiritual que é tão latente nas crianças, nos filhos. E perceber esse movimento da maternidade com as crianças. Então, a gente trouxe esse assunto hoje para falar um pouquinho. Com certeza, maravilha, Julie. Bom dia, Kelly. Bom dia, Laura. Obrigada mais uma vez. A gente sempre se sente acolhida, né? Aqui na Conecta. Laura, então, eu sou casada há 21 anos, né? Tenho 3 filhos e por isso a gente falando hoje sobre a maternidade. Os meus filhos já adolescentes, né? Com 13 e com 19 anos. Então, a Ju vai falar um pouquinho da experiência deles mais novinhos, né? Certo. E sobre a visão também da numerologia, né? Trazendo um pouquinho desse olhar para o dia a dia, para essa maternidade que nem sempre ela é fácil, né? Mas a gente vai construindo. Com certeza. E meninas, aqui nos bastidores a gente estava pensando em como abordar realmente esse assunto para que seja de forma leve, mas que a gente possa falar as verdades, para que a gente possa... Porque aqui somos 3 mães. Então a gente começa a compreender desde cedinho, desde que a gente se torna mãe, que as coisas não são tão simples, tão fáceis, que não tem todo aquele glamour, que não é aquela mãe com o melhor body, com o melhor, né, e podendo, com aquele cabelo escovado maravilhoso, e a criança tem 10, 15 dias, e a gente sabe que não é assim. E muitas vezes a gente tem essa visão porque a mídia nos mostra isso. Como é lindo ser mãe, E é lindo ser mãe, mas o que a gente precisa aqui estar pontuando talvez nessa manhã é, às vezes as dificuldades são coisas que acontecem e que elas precisam acontecer. Porém, a gente precisa ter um entendimento disso e tornar tudo mais leve. Julie, em relação a, por exemplo, quem ainda não é mãe, que pensa em ser mãe, ou no caso que acontece ser mãe, que é, por vezes eu não estava esperando e eu me engravidei. Quando a gente entra nesse olhar, quando a gente pensa em alguém que está naquela questão, será que eu vou ser mãe? Será que... O que a gente precisa ter em mente, Julie? Olha, a gente só vai saber desse negócio depois que o nenê nasce, né? Porque é difícil a gente fazer qualquer estudo, tanto em livros. Eu fui uma pré-mãe que li muito, né? Eu fui muito na teoria. E então, tudo que tinha sobre livro de maternidade, eu ia lá, eu lia, eu tentava me abastecer de informações, né? De teorias, para que quando chegasse a parte prática, eu conseguisse desenvolver.
Ai, foi um balde de água fria. Então, quando eu casei com 26 anos. E meu relacionamento com meu marido, a gente tá juntos há, 25 anos, então faz bastante tempo. E eu não pensava em ser mãe, né? Aquela minha vida era muito gostosa, aquela minha adolescência, aquele ir e vir na hora que eu queria, o construir as minhas coisas, os meus projetos. Certa vez, então quando nós completamos 11 anos de casado, decidi ser mãe. Mas com aquele frio na barriga, sabe? Aquele frio na barriga que eu acredito que muitas que planejam ser mães passam. E que as que não planejam, acontece assim, né? Uhum. E de repente, quando aquela criança nasce, e com toda aquela teoria que tu leu, aquela criança estava na tua barriga e de repente ela cai no teu colo. E ali tu morre. E ali tu renasce. Então, essa parte do morrer é onde a gente percebe que aquele arquétipo não é que ele deixe de existir, mas ele vai dar passagem para um outro. Então, todas aquelas questões, tudo aquilo que tu deixou de olhar para o teu processo evolutivo, porque estamos aqui para evoluir, né? Estamos aqui nesse processo, estamos matéria, não somos matéria. Então, toda essa trajetória onde na tua adolescência, nos teus relacionamentos, tu não olhou, tu não evoluiu, quando aquele bebê chega, ele chega com muitas sombras tuas. Coisas que, tipo, ele vai olhar, esse bebê vai olhar pra ti e dizer, mamãe, agora olha pra isso. E não tem saída, porque tá ali, né? Então, vai passar o dia todo, tu não tomou banho. Vai passar o dia todo, tu não olhou pro teu externo. Tá muito no interno, tu tá muito se observando e pensando o que eu fiz da minha vida. E ao mesmo tempo, quando aquele bebezinho se acalma e adormece no teu colo, mamando no teu peito, por vezes, tu pensa, nossa, que bom que eu senti isso, que bom que foi bom assim, né? Uhum. E daqui a pouco já não é mais bom. E daqui a pouco volta a ser bom de novo. Então, esse é a nuance, né? Que a gente tem que perceber que existe na maternidade. E tentar se liberar o mais que der. Bacana. E agora eu entro na numerologia. Porque, Kelly, muita mãe ou muita mulher não tem o anseio de ser mãe. Ou ela até tem, mas assim, ó, é daqui muito tempo, ou é quando tiver a oportunidade, ou é, sabe? E o tempo vai passando, a vida vai passando e a idade vai passando. E quando a gente compreende isso, Kelly, dentro da numerologia, como se vê essa questão da mãe? Então, né, Laura, quando a gente tem a teoria, a gente tem a fantasia, né? Porque a maternidade, por si só, ela já diz, ela fala sobre a felicidade, sobre um amor, né, incondicional. Então, não tem como a gente também não querer perceber essa questão da fantasia. Por vezes, eu já atendi pessoas que me perguntam o seguinte, então, eu nasci para ser mãe, né? Então, a gente vai ali nos numerozinhos e sim, a gente tem indícios que essa pessoa pode sim ser ou também não. Mas quando não se tem esses numerozinhos da maternidade, não quer dizer que a pessoa não nasceu para ser mãe. E sim, ela pode ter desafios como mãe, né? Porque aí a pessoa ela pode cair numa fantasia maior, né? De pensar que eu vou ser mãe para salvar meu casamento, né? Eu vou ter um filho porque meu filho vai ser assim, 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 assado. Tem uma ilusão de uma construção do que a gente sempre olha para o filho dos outros e diz, nossa, que criança encantadora. E por vezes não é assim que acontece. Então, quando essa pessoa se torna mãe, por vezes ela pode se sentir muito frustrada. Porque toda aquela realidade, toda aquela ilusão que ela construiu, não é o que se apresenta, né? E aí, o que se faz com isso? E aí pode vir a frustração, pode vir o, não, eu não nasci para ser mãe. Como faz para voltar no tempo? Uhum. Então, por isso que a visão da espiritualidade, a visão de todas essas terapias,
ela também faz com que a gente olhe aquele serzinho com as suas condições, com os seus entendimentos ali, por menor que ele seja, né? Que a gente faça com que isso se torne leve e que a gente entenda um pouquinho melhor. E por isso que eu digo, eu não tenho muita teoria da maternidade, eu tenho a prática, né? E a prática, sim, me fez sofrer muito. Me trouxe uma realidade que eu jamais imaginei, né? E de muito sofrimento. E a gente estava falando antes que a gente tem os aprendizados, né? Ou pelo amor ou pela dor. Na minha questão, foi exatamente a dor. Absolutamente. Que aí também veio a questão da espiritualidade. Porque com essa dor é que eu busquei a espiritualidade. Né? Que aí foi se integrando em mim e fui entendendo que não somos seres que viemos para ficar apenas nessa terceira dimensão. Só que eu nunca tinha pensado sobre isso, ou então feito terapia sobre isso, ou então ouvido isso em escolas, ou mesmo dentro de casa, né? A gente não vem com essa ilusão de que a gente, por vezes, vai ter que lidar com a vida e com a morte. Com certeza. Gurias, quando a gente fala sobre muitas pessoas, então elas têm todo aquele anseio de ser mãe. Mas acontece algo que nem, por exemplo, vocês são exemplo. Os primogênitos, eles acabaram passando para... Faleceram. E quando a gente tem esse entendimento também que isso já pode ser uma das primeiras coisas que já pode dizer para a mulher, não, eu nunca mais serei, ou eu não posso, eu não quero mais, porque a gente precisa compreender, hoje é mais, antigamente, não sei se falava tanto, mas hoje quantas mães sofrem para engravidar, sofrem muito, demoram muito, ou não engravidam, literalmente, ou quando vêm, elas perdem o bebê. Então, tudo isso se torna algo doloroso e é uma passagem que eu acho que seria interessante a gente poder, porque quantas mães podem estar nos acompanhando e ter essa experiência e terem talvez uma outra visão que, quem sabe vocês, que além de serem mães, então os primogênitos eles faleceram, mas logo depois vieram outros que ficaram. Então, como a gente pode ter esse entendimento, Julie? Então... o meu primogênito, quando a gente decidiu ali que íamos ser papais, né? E aí eu engravidei e, nossa, foi uma alegria, assim, imensa. E quando aconteceu o aborto, foi um aborto espontâneo, né? E ali, como diz a Kelly, ali começou um grande sofrimento. Porque como tu diz, Laura, a gente passa a acreditar que nós somos culpadas daquilo. Por que o meu corpo não está sendo capaz de gestar algo? Né? O que está acontecendo na minha entranha? O que acontece nos meus sentimentos? Então, nisso faz com que a gente olhe para esse lado espiritual e passe a entender que existem energias e caminhos necessários a serem seguidos. Eu precisei passar por esse caminho para chegar aqui. Talvez, se tivesse sido um caminho diferente, o meu processo teria sido outro. Então, a gente tem que honrar e olhar com bons olhos essas vivências, porque são experiências. Isso não me define como um ser. Isso foi só uma parte da minha vida que aconteceu, né? Então, graças a esse movimento, como que eu olho para esses que chegaram? Né? Como que eu olho para a Isabela, como que eu olho para o Augusto, né? Então, é toda essa vivência que aconteceu lá com o primogênito que me refere a eles agora, né? Então, é esse sentimento que quando uma mamãe chega no Prana e vem relatar suas experiências, que me dá a propriedade de dizer, senta aqui, que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E que ela se sinta à vontade de colocar essa dor para fora, porque tanto ela quanto o marido, né, os dois passam por esse luto. Por mais que a gente olhe para o feminino, pelo feminino ter soltado, liberado, né, aquela gestação, interrompido, o papai também passa por um sofrimento. Então, é um luto que fica dentro da casa. É uma vivência que cada um vai passar, talvez no seu silêncio, talvez consiga falar sobre isso. Mas o Prana também, ele faz esse acolhimento e a gente consegue sentar e olhar de outra forma para isso.
Pois é, e quando a gente vê a Júlia, ela comenta sobre essa dor, sobre essa força, e hoje essa força como pode auxiliar outras mães. E pensando, Kelly, quando a mãe ela tem toda essa dificuldade, porque eu digo, para quem consegue gestar facilmente, para quem, foi tudo muito fácil, aconteceu, ou eu nem esperava, e eu estou grávida, e aí uma outra pessoa diz, poxa, já estou há tantos anos tentando, por que que é tão difícil? Kelly, temos como entender isso um pouquinho por esse outro olhar? A questão, Laura, também, se a gente pegar o primeiro ponto e perceber que tudo é aprendizado, bom ou não tão bom, mas tudo é aprendizado. Tudo que eu vou experienciar, vivenciar aqui nessa jornada faz com que o meu ser evolua, certo? Eu posso entrar na vitimação, sim, né? Então, por vezes, eu já vivenciei, já experienciei pessoas, já conversei com pessoas que entram no luto e entram na negação. E, tipo, não vou mais ter, é doloroso demais. E isso eu não carrego. Não carrego mais, não quero mais para minha vida. E bota uma pedra em cima. Põe uma pedra em cima, mas aí tu vai conversar com a pessoa e tu vai ver que ela vivencia isso todos os dias. Porque pode-se entrar numa vitimação. E não estou dizendo que é certo ou que é errado. Apenas é a forma com que a pessoa encontrou de viver aquela dor. Tá? Ou eu posso, então, encontrar forças e dizer, isso é o meu aprendizado, eu vim para essa experiência e agora eu vou dar continuidade, né? Porque essa experiência, ela me fez sofrer, ela me fez entender alguns processos. Agora, se eu parar nessa experiência, eu vou acabar nisso. Que foi o que aconteceu comigo. Ou eu paro, eu morro junto, né? Porque a gente pode viver uma vida em morte, digamos assim, né? Reviver essa morte todos os dias. Ou então, eu carrego isso, ergo minha cabeça e vamos lá. O que eu quero agora? O que eu aprendi com isso? E o que eu vou fazer com isso? Né? Então, na minha questão, o Davi faleceu quando ele tinha 1 aninho, 1 mês e 6 dias. Né? Então, claro, eu vivi o meu luto, eu fui para terapia, eu fui tentar entender, sim, eu me revoltei. Todos os dias que ele esteve comigo, esse 1 ano, 1 mês e 6 dias, eu rezei todos os dias. Né? Ficamos muito tempo hospitalizados também, mas eu vivi essa experiência da reza todos os dias, porque eu queria um milagre na minha vida. E isso não aconteceu da forma que eu tinha escolhido, né? Que seria a cura dele. Não aconteceu. Após isso, então veio esse luto, então a busca desse entendimento, e passaram 6 meses e eu disse, bom, agora eu quero ter outro filho. Certo? Quero ter outro filho, simples assim. E aí eu comecei essa busca. Engravidei em seguida, tive a sorte, né? E esse ser nasceu no dia do meu aniversário, que a gente falou até no outro programa, né? Então, quando ele nasceu, eu lembro nitidamente do sentimento que eu tive, né? Que eu tinha expectativa até o dia do nascimento dele, porque eu queria que ele nascesse com saúde, só isso. Essa era a minha expectativa. Então, o Léo nasceu saudável, 100%, a minha felicidade. Passaram-se 2 horas e eu me percebi, eu disse, tá, mas eu posso agora perder ele, sim. Porque ele pode cair, ele pode acontecer outra coisa e ele também pode vir a falecer. Então, não era algo que eu ia não mais ter medo ou então não mais ter esse contato. Né? A morte, ela existe todos os dias. Né? Então, como que eu iria superar isso? Novo desafio para mim. E aí... Porque o trauma, ele ficou. Ele ficou, né? Porque imagina aquele amor genuíno e de um dia para o outro eu não tenho mais esse ser. Né? Então, pensei, depois da terapia e tal, bom, eu vou ter o outro filho. Mas ele não supre o primeiro.
ele sempre vai existir, ele sempre vai ter o lugar dele, né? Por isso que hoje eu falo que eu tenho 3 filhos. Eu não tenho 2 filhos, eu tenho 3 filhos. Um já está no espiritual, né? Mas eu continuo com 3 filhos. Então, é essa vivência do pós e que, sim, nasceu saudável, né? A felicidade, em seguida veio a consciência, a realidade. Mas, sim, ele pode também transcender. Como eu posso, como todos nós podemos, em todos os momentos. E, claro, a gente não tem que viver a vida pensando, eu posso morrer hoje. Claro. Não é essa a questão. Mas que sim, a gente está aqui para uma experiência nessa terceira dimensão e a gente vai ter que ir um dia, como a gente disse, né? É a nossa crença que existe vida após a morte. Por vezes, podem existir pessoas que não acreditem nisso. E está tudo certo também. Quando eu te ouço falar, Kelly, eu começo a pensar em todos os desafios que eles se apresentam. Porque quando a gente tem a compreensão de que isso pode acontecer, mas isso também não pode virar a nossa vida. Porque se ela virar a vida, a gente não tem... Não vive mais. Não aproveita, não tem. E falando um pouquinho, porque o legal de começar o programa desta forma é mais por pensar em quantas pessoas que passam e sofrem, porque a gente só vê a parte bonita de tudo isso, a gente só vê a parte do amor, a gente só vê a parte que é lindo, que é maravilhoso, que quem tem principalmente uma rede de apoio facilita, mas ninguém conta esse outro lado que muita mãe passa. E muita mãe passa hoje, eu digo assim, que está sendo de uma forma que eu conheço muitas pessoas, ou porque não conseguem, ou porque conseguiram e não, enfim, conseguiram continuar com a gravidez. E eu digo, gente, mas que coisa! Então, como é algo que a gente precisa falar, porque as pessoas precisam saber que não é só contigo, sabe? Que aquela coisa linda, maravilhosa, ela não aconteceu para ti, mas não aconteceu para quantas pessoas? E Laura, né, falando nessa questão do perder, o quanto a gente se sente sem forças. Né? E por vezes o que a gente só quer é ter esse filho, é ter esse saudável, né? Mas ao mesmo tempo, quantas mães não passam por um luto, né? Não se permitem falar sobre isso, porque não é uma questão que não doa, mas é uma questão que precisa ser falado para a gente se sentir acolhido também. Com certeza, é essa questão que a gente precisa estar nessa manhã. Em especial, óbvio que a gente vai falar muita coisa boa também, né? Porque, enfim, os filhos vêm e isso é uma maravilha. E eles vêm com várias questõezinhas que a gente vai ter que aprender a lidar com o tempo. Então, pessoal, voltando para o nosso papo dessa manhã, estamos falando sobre maternidade aqui com as pranetes do Centro de Terapias, né? O Prana. E estamos compreendendo questões que acontecem. E a maternidade nem sempre é aquela coisa linda que se mostra, que sim, no final, os nossos filhos são o nosso maior bem. E sim, a gente compreende que isso vai crescendo. E pelo amor de Deus, a gente quer colocar eles dentro de uma cápsula de cristal e que ninguém encoste e que não aconteça nada. É óbvio, qualquer mãe quer isso. Mas a gente sabe que por vezes o que se passa até ser mãe. Então, agora a gente vai voltar para o nosso papo e eu justamente quero questionar. Porque enquanto se gesta, a gente vai tendo expectativas, a gente vai lendo tudo quanto é a coisa mais linda que tem, porque o quartinho tem que estar daquela cor, porque tudo tem que ser dos sonhos. Porque quando se gesta, se pensa isso. E eu digo, hoje, eu penso até um pouco diferente. Eu digo, o primeiro a gente pensa... Precisa ter guirlanda, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter uma térmica para água quente, que eu digo, nunca usei, né? Nunca usei. Pro segundo eu digo, sim, como vier, com certeza a gente vai dar um jeito, né? Isso aí. Então, eu digo, não é o carinho menor, é só a compreensão de que não precisa tudo isso, né? E a gente vê esse lado de que quando se gesta, se cria muita expectativa. E essas expectativas, elas são lindas, porque elas transformam um momento. É muito fácil ver coisas lindas, ler a cada mês o tamanho que está o bebê,
né? Ele tá como um feijãozinho, ele tá como uma mão, ele tá como, enfim. Mas Escutar meninas, o som do coração, né? isso aí. Laura? Essa questão, essa fase da gestação, como vocês veem e como ela realmente ela precisa ser vivida, Kelly? Então, Laura, a questão da gestação, a preparação, né? Porque ali já diz que quando nasce o filho que nasce a mãe. Eu diria que ela nasce um pouquinho antes, porque a gente tem toda essa expectativa já como mãe, como cuidados, essa expectativa dessa ilusão, né? O que a gente cria, como vai ser, como não vai ser. Então, por vezes, a gente se pega, quando ele nasce, a gente se surpreende com algumas questões que a gente ainda não estava preparado, porque a gente se prepara por toda essa questão do quartinho, da cor, do nome, né? Uhum. Que daí a gente entra muito na numerologia, né? Quando as mãezinhas procuram para a gente fazer o nome dessa criança, para depois fazer a guirlanda, para depois deixar... Então, todos os preparativos, eu diria que eles são fáceis, né? Porque eles são gostosos de ser feitos, porque a gente está ali na nossa individualidade com o bebê dentro da gente, então tudo é mais fácil, né? Agora, quando ele nasce, aí sim, a realidade, então eu preciso me cuidar, eu preciso me recuperar, às vezes parto cesáreo, às vezes parto normal, né? Tem até essa escolha antes. E aí nasce esse serzinho maravilhoso e que o amor, ele só tende a crescer, né? Dia após dia. Então, a gente vai descobrindo uma nova forma de viver. Porque daí a gente sempre diz, não, quem decide é o bebê, né? Porque se ele chora, se ele acorda, e a gente vai se adaptando a isso. Então, é uma forma que, sim, a gente vive algo grandioso, maravilhoso, um amor intenso, e ao mesmo tempo, eu digo que seriam juntos, né? É um certo sofrimento, porque ali nasceu de uma mulher que antes era só esposa, nasce uma mãe. E aí, como que a gente lida com isso? Então, a gente tem que aprender no nosso relacionamento com o marido e também com esse filho. Porque a gente diz, na numerologia se fala... em outras linhas, vai se dizer que a criança sente tudo da mãe até os 7 anos. Na numerologia, a gente fala até os 9 anos, porque são ciclos de 9 em 9 anos, tá? Então, até os 9 anos, essa criança, ela é uma parabólica, ela sente tudo, principalmente das emoções da mãe, né? Então, a mãe é a maior influenciadora, digamos, dessas emoções. E após essa idade, as influências são do pai, emocionalmente. E aí, chega aos 18, e aí essa criança, ela tem, digamos, menos influências dos pais, porque já tem um emocional mais formadinho, né? Mais próprio. Então, pensa que quando essa criança chorar, na visão espiritual, a gente também pensa, quais são as emoções dessa mãe? O que essa mãe está passando? Né? Quando dá muita tosse na criança, o que essa mãe está segurando? Então, quando a gente se depara com mãezinhas e elas relatam as situações dos filhos, e com nós mesmos, né, Laura? A gente vai para essa questão, a gente fica pensando, tá, o que está acontecendo comigo? E com essa mãe também. Então, a gente vai numa abordagem amorosa, entendendo, nunca julgando, como que essa mãe, buscando as emoções dessa mãe, fazendo com que ela entenda o que ela está passando para o filho. E não é uma questão de culpa, né, Laura? Não é uma questão de entendimento de seres. Então, quanto mais essa mãe buscar entendimento, independente da linha que ela estiver buscando, ela sempre vai conseguir compreender e chegar mais nesse ser. Tá certo. E agora eu vou voltar, porque gostei muito de toda essa explicação, mas eu tenho um questionamento para a Júlia, porque eu sei que a Júlia ela é toda da natural. E eu gostaria muito de ouvir, porque a gente falou da gestação e a gente já entrou na criança, mas queria saber, Júlia, em relação à escolha do parto. Porque assim, por exemplo, tem muita mãe que se sente insegura. E diz, eu não dou conta de passar por um parto normal. Eu vou precisar de uma ajuda. E tá tudo bem. E tem a mãe que diz, não, eu quero sentir essa transformação.
eu quero passar por isso. Ou eu quero esperar o dia que o bebê vai bater a porta. O momento que ele disser eu quero vir. Então, e tem questões que tu precisa fazer a cesárea quando o médico disser, porque o bebê ele está correndo riscos. Mas dentro de tudo isso, Julie, como a gente pode ver os tipos de parto? Então, eu acho que muito vem da consciência de que essa mamãe tem naquele momento, né? Tanto no momento da gestação, quanto na hora desse bebê chegar. Porque, sim, quem decide é aquele ser que está ali dentro. Ele vai se manifestar, a tua placenta vai se manifestar, todo o alinhamento do teu corpo vai se manifestar. O que acontece? Como a Kelly falou antes. Eu coloquei na minha ideia de que o meu parto vai ser parto normal. Aí tu vai fazer pilates, tu vai fazer yoga, tu vai se dedicar para aquele movimento para que o bebê nasça naquela opção que tu decidiu. Certo, ali tu já engessou alguma coisa, né? Tu já entrou numa crença naquilo e se prendeu. A frustração, ela pode acontecer mais fácil, né? Beleza. Então, aconteceu que na hora da chegada desse bebê, que eu tinha me preparado para um parto normal, um parto humanizado, né? Tudo que a Kelly falou, que o que tu anda passando pro bebê. Exato. Né? Exato. Só fazendo um adendo. Então, tu prendeu todo aquele pensamento, né? Aquele bebê tá recebendo todas essas informações também, né? E esse ser tem a missão dele na Terra. E que é vinculado às emoções da mãe. É uma ligação linda, é um cordão lindo. Esse bebê vai chegar de parto normal, como a mamãe imaginou, todo aquele processo, fazer esse rito de passagem, né? Que quando o parto ele acontece, assim como com os animais, ele já naturalmente tem um processo ritualístico, né? Onde as contrações, é um processo natural, tu não precisa de ingestão química, né? Quase que não precisa de nenhum médico, né? A mamãe consegue mesmo acolher o bebê, colocar no colo. A gente vê muito disso hoje, né? Porque está se abrindo uma consciência para isso. Em contrapartida, a gente vai ter algumas mães que se sentem inseguras em encarar e olhar esse processo e vão optar pela cesárea. Que bom que seres humanos estudaram outra forma de chegar à Terra, né? Porque tudo que está aqui está a serviço. Né? Quantas crianças foram perdidas, quantas mamães foram perdidas pelo fato de não ter esse conhecimento da cesárea, né? Então, a gente tem que honrar tudo isso, porque tudo que está aqui está para nós, né? Então, eu vou ter um parto cesárea. Se tu acha que é importante e que soa com a tua verdade, faz uma ritualística, porque é uma passagem. Assim como é a tua chegada na Terra, a chegada de outro ser que vindo do teu ventre também é uma passagem. Então, faz um rito de passagem. Coloca do jeito mais humano que é para ti. Quando o bebê nascer, já coloca no meu colo, já coloca no meu peito, deixa eu sentir a pelezinha dele em mim. Tu que já teve, né, a tua filhinha. Então, colocar aquele bebê assim, quando saiu da nossa barriga, colocar no nosso pescoço. A sensação, isso gera uma química entre o bebê e a mamãe, né? A questão do leite, a questão da cicatrização, isso tudo interfere, porque tudo vai equilibrando energeticamente, né? Com certeza. Então, que bonito ouvir isso, Julie, porque justamente tem muita mãe que se cobra. Isso. Não, porque dizem que o melhor é parto normal, mas eu não tenho coragem. Ou dizem que é melhor eu marcar para tal hora, isso e aquilo. E aí tem o outro lado, mas esperar o bebê, o momento dele. Então, tem todos esses diz que a gente já não sabe mais para que lado olhar. E que bacana ouvir isso e dizer, não, tá tudo bem. Como você escolheu, tá tudo bem. Isso aí. Porque o que acontece fica leve daí. Sim. Uhum. Porque senão depois nasce diferente do que aquilo que tu planejou, que tu programou. E aí, além de todo o processo pós-parto, tu tem toda a frustração para administrar em ti. Com certeza. Né? Que ela pode ser evitada. Então, quem procura, já decidi, vou tentar fazer o processo natural. Procura entender esse mundo antes. Eu até gostaria de um parto normal, mas tenho receio. Procura entender a energia disso, né? Como diz a Kelly, quanto mais para dentro, quanto mais a gente se conhecer, mais para fora a gente consegue se liberar, né? Uhum. Eu gosto de comentar que quando
tive a Jojo, a Joana, minha primeira, ela, justamente, eu queria muito parto normal. Eu nasci para parto normal, a minha mãe me disse que parto normal era bom, e ela me contou as duas versões dela do parto normal, e eu queria muito parto normal. E aí, quando eu percebi que eu não ia conseguir, porque já estava tantas horas em trabalho de parto e não ia conseguir dar o giro, e aí eu tive que fazer cesárea. E aí aquela decepção, Isso. e aquela coisa que corrói, que diz assim, pelo amor de Deus, Não consegui fazer igual a mamãe, não né? consegui. Mas o que é isso? Coisa mais natural do mundo. Qualquer mulher abre a perna e sai. Eu digo, e eu não. Né? Exatamente. E aí eu ouço e falo o que aconteceu comigo, porque eu ouvi várias mães falando isso. Que é do tipo, eu queria muito e eu não consegui. E aí fica aquela coisa que tu fica com as dores, que aí o pessoal diz, não, eu marquei a cesárea, então foi muito mais tranquilo a recuperação. Aí, pra mim, foi muito mais difícil, porque eu passei contrações, aquele músculo que ficou contraindo um dia inteiro ali, e depois teve a questão da cesárea. Então, eu digo, ó, quem sabe era pra dizer, Laura, o que tiver que ser, será, e tá tudo certo. E essa questão que eu digo, hoje eu penso assim, o que for, vai ser, Isso. e tá tudo certo. E a gente tem, né, Laura, a visão também do controle. Então, se eu decidir assim, tem que ser assim. Quem disse? Sim, Né? exato. Toma Quem choque, né, Kelly? disse? Leva na cara, né? E a questão, sim, é que legal se preparar para um parto que para mim faz verdade, como para mim nunca fez verdade o parto normal. Né? Ouvindo as experiências, ouvindo as histórias da mãe, né, das amigas, eu sempre disse, para mim, parto normal é anormal. Não é parto normal, é anormal. Então, a cesárea, para mim, sempre foi uma verdade. E quando as pessoas vinham me perguntar, Kelly, mas e a recuperação? Todo mundo diz que é péssima. Eu disse, olha, eu no dia seguinte estava sentada praticamente de conchinha e tranquila. Então, acho que essa preparação, né, de, sim, eu quero isso, mas se for de outra forma, tá tudo bem também, né? Essa leveza, como que eu me coloco nisso? Não, tem que ser da minha forma, essa inflexibilidade, né? Aí a frustração, ela é mais certeira. Não, e o pior é que eu falava para minha doutora Sandra, um abraço. Eu dizia, ela só sai se for de parto normal. Sabe? É a questão que a pessoa, inclusive, tem aquela birra. Não, é muito fácil. Se pra minha mãe foi tão fácil, pra mim vai ser muito fácil. Aí depois que essa criança nasce, né, Laura, daí ela tem aqueles comportamentos e aí tu pensa lá dentro de ti, tu quer sempre ser do contra, né? Porque o que acontece? Essas repetições de comportamento, elas vão perpetuar, né? Então, que a gente consiga fazer essas viradas de chave. Que daí a gente não se pega mais nesses movimentos, porque essa criança, ela vai crescer, ela vai ter os próprios desejos, ela vai ter os seus anseios. Então, que a mamãe possa cada vez mais liberar o seu filho, para que ele seja exatamente do jeitinho que ele veio para ser. Com certeza, não, e isso é incrível. E quando as meninas falam aqui, tem o lado de um parto normal ou o lado da cesárea, e eu achei muito bonito quando tu falaste, graças a Deus, estudaram uma forma de ter ou vir ao mundo diferente. Então, isso é porque é possível. Então, tá tudo dentro da linha da vida natural. Isso. E temos uma outra questão agora, que é, você vai ver, quando o bebê nascer, você vai sentir um amor incontrolável. Isso eu digo que sim, é óbvio que sim, que imagina, tu tava esperando e passando a mão e conversando. Sentindo e vai, mexer. né? É maravilhoso. Então, assim, aquele amor, ele já existe. Isso é óbvio. Agora, na primeira semana que tu passa dia e noite com a criança chorando, eu diria que muito mais que amor tem preocupação e tem... Eu digo que naquele momento tu já não sabe mais o que é amor, o que é preocupação, o que é... Uma coisa Gente, o que tá acontecendo? Eu tô conseguindo ou não tô conseguindo ser mãe? Laura, eu vou te dizer o seguinte, essa questão do amor, para mim, ele aconteceu após o nascimento, tá? Porque durante a gravidez, eu não senti esse amor. Né? Então, por vezes, as pessoas dizem, mas quando tu tá grávida, tu já tem um amor. Isso é de pessoa para pessoa. Eu não sentia esse amor.
tá? Quando a criança esteve nos meus braços, quando meu filho esteve nos meus braços, aí eu comecei a sentir diferente nesse instante. Agora, antes... Então, isso também é importante a gente falar, porque quando tu é mãe de primeira viagem, tu acaba se percebendo até uma culpa, porque todo mundo fala que já existe um amor e comigo não. Então, eu sou um monstro, gente, porque se eu não amo já esse ser dentro de mim... Não vou nem falar pra ninguém, né? Não, a gente acaba não falando, porque imagina, vão achar o quê? Vão pensar o quê de mim? Então, é algo também que a gente fica com o coraçãozinho apertado. Como eu ainda não amo meu filho? E, gente, é super natural. Para mim, aconteceu exatamente dessa forma. E aí, quando nasce, eu digo, meu Deus, eu nunca assim, tive um sentimento por outra pessoa. Igual a esse sentimento, é só por esse ser. Né? E aí tu fica com receio de ter o próximo filho e achar que não vai amar o suficiente como tu ama o primeiro. Ou o segundo. Tipo, meu Deus, será que eu vou sentir o mesmo amor? Aí tu fica com aquele bebê na barriga, tu tem a outra ou outro pequenininho e diz, ai, eu amo tanto isso aqui. Será que eu vou amar esse aqui tanto? E aí tu fica naquela piração. Isso acontece com todas as mulheres, é natural. E cada filho nós vamos amar de forma diferente. Porque cada filho vai mostrar algo nosso. Né? Então, eu amo a Isabela porque ela mostra isso e isso de mim. Eu amo o Augusto porque ele mostra isso de mim. E o meu primogênito, que acabou indo antes, talvez ele me mostre questões mais internas minhas. As minhas sombras, algumas questões minhas. Então, que a gente possa olhar para essa diversidade que a gente tem dentro de casa, né? Aonde tu vai perceber que um filho, quando era bebê, era mais quentinho. Agora esse aqui é mais geladinho. Ai, meu Deus, como é que eu faço? Né? A questão alimentar, um come isso, o outro não come isso. E isso faz a lindeza da coisa. E a gente se descobre nisso, né? Porque somos mães diferentes para cada filho, né? Tanto que dizem, como a mãe gestou os dois e um pode ser tão diferente do outro. E tem muita mãe que entra num julgamento pelo fato de assim, então quando esse bebê nasceu, eu tinha uma questão financeira X. Quando chegou esse outro bebê, eu tinha a questão financeira talvez inferior à do primeiro, né? Então, tudo que eu dei para aquele filho, agora eu não posso dar para esse. E aí ela entra num movimento de culpa, de julgamento, de querer sanar faltas que tem naquela criança. Mas esse é um julgamento pessoal da mãe, não é algo que aquela criança está sentindo. Né? É algo da mãe, é algo interno na mãe. Então, essa mãe, ela tem que buscar esse movimento dela. Porque as crianças não têm necessidade alguma a não ser do colo da mãe. A minha mãe, ela sempre fala, Laura, tu teve tudo. E o Ciro, coitado, teve bem menos. Ela diz assim, tu tem os álbuns recheados de fotos. Os teus, realmente, a minha mãe fazia mensal foto minha naquela época, 33 anos atrás. E aí o meu irmão, aí ela diz, tem uma a cada 5 meses. Tipo, que tem as fotos, tem também, mas são menos. Porque ela diz, a gente acaba tendo mais coisas para fazer, a gente acaba tendo mais preocupações. E a gente acaba dizendo, não, diferente. amanhã eu faço. E eu digo, eu tenho certeza que meu irmão nunca nem se lixou para isso. Exatamente. Porque ele, no caso, ele tem fotos da mesma forma, mas não são tantas quanto as minhas. E a mãe, ela diz, porque tu sempre teve mais coisas pelo fato que eu era a primeira. Exatamente. E tem muito pai e mãe que se preocupa tanto, que diz assim, eu vou pesquisar qual era o álbum, porque como eu sou fotógrafa, quando eu atendia crianças, eu lembro que as mães diziam, mas tu não tem igual aquele outro, só para não fazer diferente, né? Fazem 5 anos, às vezes mudou a capa, mudou o tipo, assim, tu não tem igual para não fazer diferente. Na realidade, aquela criança precisa entender que ela nasceu numa época diferente. E ela não é o primeiro, ela é o segundo. Então, se cada um ficar no seu lugar, essa questão de comparação, ela some, porque cada um tem espaço no coração da mamãe da mesma forma. E aí entra também, né, o que a gente falou antes sobre a ilusão
né? Sobre a fantasia, sobre sim essa felicidade, porque era uma mãe de primeira viagem, né? Com o primogênito, então tinha também que saciar toda essa vontade para isso, né? Exato. Então, por isso que eu digo que são mães diferentes, né? Sim. Por cada filho, a gente vai se comportar de uma forma diferente. E é inconsciente, não é por querer. Claro. Né? Não é por fazer distinção. Porque um merece mais e outro menos. Não. Isso 5 filhos, o 5º filho. Vai Aí ser a gente de diz, outra nossa, forma, o 5º filho se criou. sim, porque ele usou a roupa de todos os outros 4. Entende? Porque é assim, é a forma de ser, é a forma evolutiva de ser. E cada criança também vai ter uma necessidade diferente. Como eu trabalho com a numerologia, então eu tenho o mapa dos meus, né? Decorado, tudo certinho, todos os numerozinhos. Então, eu sei que um precisa de mais colo do que o outro. Um precisa mais de toque do que o outro. Então, eles também são seres diferentes. E eles também precisam... Eu tenho esse entendimento da numerologia, né? Mas quem não tem, pode também ter essa percepção, né? Eu perceba como que é o comportamento dele. Porque, por vezes, ele é mais fechado, mas ele precisa de um toque a mais. Né? Então, também ter esse olhar, porque eu sempre digo, nós viemos aqui para essa terceira dimensão sozinhos. Como iremos sozinhos. Então, esses seres, a gente também não sabe lidar, a gente está aprendendo com eles, eles estão nos ensinando como eu estou ensinando a eles. Né? Então, é importante ter esse olhar amoroso e se for dentro da espiritualidade, com algumas ferramentas, eu acredito que seja um pouquinho mais leve, um pouquinho mais fácil, porque quando está tendo tal atitude, eu vou lá buscar, entender esse ser. O que está acontecendo? O que está se passando? Porque eu também tenho que ajudar a ele se perceber, né? Filho, hoje está com raiva, né? E por vezes ele nem está se percebendo com raiva. Nós somos assim, né? Sim. Porque a gente vai para a escola para estudar matérias. A gente não vai para entender emoções. Sentimentos. Né? Sentimentos, como eu me comporto com o colega, por que eu gosto dessa prof, por que eu não gosto, o que ela tira de mim. Então, os pais, eu me sinto responsável por entregar um ser para uma sociedade também. E isso eu acho muito importante. Como esse ser vai se comportar, vai lidar, mas que principalmente ele esteja bem com ele mesmo. Não só o externo, né? Não só que seja uma criança fofinha, queridinha, e por dentro está segurando emoções que não sabe lidar. E aí a gente começa a entender que realmente a matéria, o material, o que tu tem, não vale nada dentro do que se sente. Então, por vezes, a gente diz assim, eu preciso dar muito para compensar. E para ver como isso não faz ligação alguma. Não. E é isso que a Kelly fala, que muitas vezes acontece as dinâmicas dentro de casa, e isso acontece em todas as casas, né? Da mãe falar, mas o meu filho não para, ele é super agitado, ele não sai da frente do computador, ele fica o tempo todo no celular. Beleza. Como que esse filho, essa filha, vê as dinâmicas dentro de casa? Né? Será que esse filho, essa filha, já viu a mamãe meditar alguma vez? As crianças só repetem comportamento o tempo todo, entende? Então, se eu vejo que a minha mamãe trata o meu papai bem, né? Porque o papai e a mamãe chegaram antes dos filhos. E por muitas vezes essa mamãe, quando chegaram os bebês, ela se tornou só mãe. E tá tudo certo, é uma fase que a gente precisa passar. E a gente acaba esquecendo que existe um parceiro ali, existe um marido ali, né? E se a gente parar de olhar para o filho, voltar para o casamento, fica uma estrutura mais leve dentro de casa. As crianças passam a se portar diferente, né? Porque essa conduta do casal, ela tá firme, as bases da casa estão firmes. Essas crianças vão estar seguras para o mundo, né? Porque as crianças estão vendo, estão sentindo o relacionamento dos pais. Mas eu não brigo na frente das crianças. Tudo bem, mas você troca que tipo de olhares com o teu marido na frente das crianças? Ou do teu marido contigo? Tu elogia as atitudes do teu marido perante as crianças? Né? Olha como o papai de vocês é bom. Vocês são frutos do nosso amor.
né? Então, tu vai lapidando esse sentimento materno, né, com as crianças. E te cortando, né, Júlia? Vai lá, incrementando isso também, que tu falou das brigas, né? Que por vezes a gente pensa, mas brigar na frente dos filhos não é saudável. Ok, mas também tem a parte de que papai e mamãe precisam também, por vezes, discutir um assunto que a gente não concorda, né? E essa criança, olhando para isso, a gente traz para uma realidade, né? Porque por vezes a gente quer proteger tanto, a gente quer que fique tão saudável, que não exista briga, apenas amor. Isso não é real. Quantas mamães choram escondido dos filhos? Quantas? Sendo que ali tu tem uma ferramenta explícita para explicar para o teu filho uma emoção que a mamãe está sentindo. Filho, a mamãe está chorando, mas a mamãe dá conta dessa emoção. Mamãe está triste, mas a mamãe dá conta. Né? Então, que as crianças passam a ver, opa, minha mamãe chora, então tudo bem. Se na minha fase adulta eu tiver vontade de chorar, eu choro. Porque é como se adulto não pudesse chorar. Então, a gente tem todas as nossas emoções reprimidas por crenças da nossa infância, né? Então, porque os nossos pais choraram muito escondido. Ou muitas vezes engoliram o choro, porque não podia chorar, porque choro é fraqueza. E ao contrário, hoje a gente vê o quanto o choro nos torna forte. Né? Que a gente possa liberar essas emoções e que as crianças vejam que é possível liberar, né? Opa, minha mamãe chora. Mas tu continua no teu lugar de mãe. Tu não te coloca num lugar de criança, contando detalhes para a criança, mas sim tu deixa a criança perceber que tu tá sentindo uma emoção. Com certeza. Gurias, ouvindo vocês falarem, eu começo a pensar que sim, às vezes uma discussão ela precisa existir. O que me grita aqui, e eu digo, e a emoção ela tem que fluir, né? Pensando no choro, é que a lei do amor, que também faz parte de todo esse sistema que tu já falaste, né? Que ele já trouxe essa questão, é dizer, você pode falar tudo com amor. Então, quando você pensa que você está em família e você é um reflexo para os seus filhos, um espelho, você precisa entender que essa lei ela tem que estar gritando na tua família. Exato. Que é do tipo, eu estou tendo uma discussão séria com o papai. Mas ninguém tá levantando o tom de voz, ninguém tá se jogando nada, como não é a gente violência. vê na novela, né? O pessoal pega e joga os negócios assim. Eu digo, né? Com condições poderia jogar o que tivesse à minha frente. Agora, a gente precisa ter consciência de tudo isso, né, Exato. Kelly? Porque, né, Laura, uma discussão, não, a gente não está dizendo que exista uma violência, que é o se jogar, que é o se bater. Não, é diferente. É o levantar a voz. Exato. Agora, quando eu estou conversando com o meu marido e dizendo, eu não concordo com isso, por isso eu não vou fazer parte daquilo que tu acha certo. Eles estão ouvindo. Então, não é porque eu sou casada com ele que eu tenho que concordar 100% com ele. Ou fechar as crianças no quarto para conversar. Ou a gente ir lá pro quarto, que é o lugar mais abençoado da casa, o nosso quarto, ir pro quarto para brigar. Então, assim, existem formas. Então, toda vez... E se tu sabe que o assunto vai ficar cabeludo, tu sabe que a conversa vai pegar outro rumo, aí sim. Aí deixa para outra hora, ou se retira, ou leva eles na vovó. Sim, porque tem cenas que as crianças não têm a condição de assistir. Sim. E tem assuntos que às vezes a gente precisa falar. Claro, né? Não, com certeza. Então que a gente possa ter esse condições de peneirar essa situação. Exato. Porque não adianta nós, mulheres, tratarmos o masculino da casa de uma forma de diminuí-lo, de achar que ele não é um pai agradável, ou ao contrário, perante o filho. Porque daí, como que esse filho vai encarar o mundo lá fora na fase adulta? Né? Então, tendo esse conhecimento, olhando dessa forma, a gente começa a liberar todas essas energias e deixar a criança livre para o mundo, para suas próprias experiências. Não, com certeza. E sabe, falando isso, Júlia, eu lembrei exatamente quando dizem assim, uma criança, ela não nasce preconceituosa. Exato. Uma criança não nasce machista. É Os pura pais, de coração, né? É projeção essa criança. Então, como que esse menino vai tratar a sua namorada, a sua esposa, né? Como que esse papai trata a mamãe? Né? Porque é o espelho. Exatamente. Então, essas relações
em casa vão levar para o resto da vida, né? Com certeza. Quando a gente tá no trânsito e que o nosso filhinho tá atrás, no banco de trás, né? Então tu tá ali dirigindo e alguém te corta a frente. Qual é a tua expressão? Filho da... né? Aquela explosão. O que tá acontecendo lá atrás, no banco de trás? Tá fazendo um download, entendeu? Vai projetar. Quando essa criança estiver brincando com um brinquedinho e um coleguinha cruzar acontecer uma situação dessa, qual vai ser a expressão dessa criança? Ela vai ter uma explosão igual. Aí a mamãe vai ser chamada na escola, mas eu não sei aonde é que ele aprendeu isso. Então, que a gente possa olhar para as nossas questões, porque eles projetam tudo que eles veem. Olha aí. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, falando sobre todos esses desafios da maternidade. E o papo ele vai se tornando muito gostoso, porque sim, quando a gente começa a falar e a gente começa a visualizar a nossa vida, para quem já é mãe hoje falando, e para quem não é também vai sentir como é que é a questão, porque a gente está desmistificando um pouquinho esse mundo cor-de-rosa, ou azulzinho, ou enfim, esse mundo que ele se torna, parece que a gente sai do nosso mundo para só viver o mundo do outro. E não, a nossa vida ela continua, ela precisa existir de uma forma que seja leve, porque a gente sabe que uma criança triste, a gente nunca vai estar feliz. Se o nosso filho está triste, a gente não vai estar feliz. Mas de que forma que eu posso transformar isso de uma forma mais leve? Como eu posso ver isso diferente? E a questão das terapias está aí, porque é justamente para trazer essa leveza, para que a gente possa ter um entendimento um pouquinho melhor. E meninas, falando agora, a gente tem toda a questão de que falamos sobre a convivência entre a família, que a família, nós somos um espelho para os nossos filhos, e também tem um outro lado que as pessoas, elas realmente transformam a sua vida na vida dos filhos. É do tipo, a dependência por esses filhos. E aí, quando esses filhos crescem, elas não veem futuro para elas. Porque como é que vai voar o filho do ninho? Como a gente pode ter esse entendimento como mãe, meninas? Vamos começar por ti, Kelly. Filho de 19 anos. Né? Então vamos lá, porque já está chegando. Então, eu não quero olhar para isso. Mentira. Mentira. Eu tô tendo que olhar. Eu sou obrigada a olhar para isso. E eu vou dizer, como eu tenho um númerozinho aí que é família, e que para mim é muito importante, quando a minha família tá legal, quando a minha família tá em sincronia, né? Para mim é muito importante. Então, como agora eles já estão começando, por mais que tenha a pandemia, né? Tá um pouquinho mais fechado, mas eles estão saindo, eles têm as jantinhas, né? Claro. Então, acaba que a gente fica com o coraçãozinho mais apertado. E aí, eu tenho uma fala interna. Kelly, tá tudo bem, essa experiência é deles. Eu não posso viver essa vida porque ele é um ser individual de mim. Ele não é, ele sim é uma extensão, mas ele precisa viver as suas experiências. E eu preciso deixar isso acontecer. Então, o meu diálogo interno é justamente isso, eu me policiando, porque senão eu vou lá e eu quero botar embaixo da asa. Não, mas e vai fazer como? Então eu vou lá dar uma volta, né? Então eu também tenho que me policiar para que ele se sinta fortalecido, né? Porque senão ele vai olhar para mim e dizer, mãe, mas então tu me acha incapaz? Tu me acha incompetente? Então o que eu tô falando inconscientemente para esse filho que eu amo tanto? Então eu tenho que estar todo momento alerta. Por vezes, o pequeno, então ele já está na fase do pai, né, com 13 anos, e o pai incentiva muito, que na visão sistêmica se fala que o pai é a força, né? Apresenta o mundo. Apresenta o mundo, fora. Então, por vezes, o meu marido, ele incentiva situações de aprender a dirigir carro e tal, ali no sítio, né? E eu vejo aquilo, já regalo o olho. Eu digo, não, ele tá mexendo com o pai. na motosserra. Ele tá com o pai, é isso mesmo. O pai tem que dar essa força, essa confiança, coisa que eu vou tirar. Então, eu já me conheço. O que eu faço? Meninas, vocês estão no Prana? Então, eu vou lá no Prana, vou lá dar uma volta, vou tomar um chima com as meninas, né? Porque eu também tenho uma vida com amizades fora da minha família. Então, eu entendo essa fase e eu me retiro.
Para não justamente passar uma incapacidade, achando que eles são incapazes. Isso também me incomoda. E eu sei que eu tenho esse olhar, porque eu quero o quê? Cuidar. Eu quero que não aconteça nada, que eles não se machuquem, né? Então, que fique tudo... a gente compreende que tudo que a gente falou, porque às vezes o amor não é de primeira, né, para quem tá gestando, para quem isso e aquilo. Então, assim, com isso a gente entendeu, né? Ele se fortalece e as mães viram umas cobras. E isso é verdade. Mas tem essa questão de que tu comenta, Kelly, eu preciso estar atenta, né? Ao que acontece, ao que eu não posso me ligar 100%, porque tu imagina, né? Um adolescente com a mãe pendurada atrás, ela não vai, né? Como Enfim, vai ser? Exato. Né? E exato. como ele vai se comportar também? Porque eu vou estar passando um medo para ele, porque esse medo ele é só meu, certo? Sim. Ele não é dos meus filhos. Agora, se eu estiver todo mundo me dizendo, cuidado, não, tu vai cair, não, tu vai te machucar, não pode isso, não pode aquilo, eu estou podando. E aí eu estou dizendo, você não pode ter as suas experiências. Ou abrindo para que faça o contrário. Ou fazendo escondido. Sim. Exato, Aí entra na exato. mentira. Aí entra na mentira, que a gente falava muito sobre falar a verdade. Eu erro. Eu sou um ser humano e eu erro. E do momento que eu digo, filho, não faz isso porque a mamãe errou, porque não é legal, mas eu, com a humildade, dizer que errei, também estou passando o ensinamento. E aí eles também compreendem que nem todo... que as pessoas, elas Mãe não e pai são também perfeitas. erram, né? E isso também erram, mas claro que a gente, né, eu digo, tem que cuidar muitas coisas, eu digo, enquanto a criança, enquanto tá na formação da criança, É muito existem importante. coisas que a gente precisa cuidar. Laura, Mas sim, e entrando nesse assunto, né, uma situação que aconteceu comigo em questão de escola, né? O meu filho, então, ele estava sendo agredido por um colega. E quando ele chegava em casa, eu dizia, filho, tu não revidou? Porque eu sou ariana, né, gente? Então eu preciso revidar. Então essa é a minha verdade. Não é uma verdade que seja linda, né? E aí, por uma dessas vezes, ele revidou, né? E aconteceu que a escola me chamou. E então a coordenadora e a diretora ali com o meu filho e tal, então, Kelly, aconteceu isso, isso, isso. O Léo acabou batendo nesse colega e tal. E eu olhei para elas e eu disse, gente, eu sempre incentivei ele fazer isso em casa. E o meu discurso não vai ser diferente porque eu estou aqui na escola diante de vocês. O meu discurso vai ser a mesma coisa. Filho, revidou? Poderia ter lidado diferente com a situação? Poderia, mas eu te incentivei a fazer isso. Então, essa é a minha verdade. Porque imagina se eu chegasse ali na escola e falasse tudo ao contrário do que eu falei em casa. Como seria o entendimento dele? Ah, então, nas costas a gente fala uma coisa. E na frente, depois das pessoas, a gente se comporta de outra forma. Então, isso também a experiência, a verdade com isso, né, Laura? que tem a questão que dói para os pais saberem, poxa, todo dia ele tá voltando apanhando do fulano. Então, é muito triste. Se não tem alguém que pare ele, alguém vai ter que parar. Se não é pelo amor, é pela dor, né, gurias? Porque por vezes a gente sempre pensa, não, porque os outros têm razão. Então, não é a questão que eu tenho que super proteger o meu filho. Mas chega um momento que tu tem que... Opa, para mim, eu faria isso. Como eu vou incentivar? Como eu vou direcionar? A briga, a luta, gente, não, eu não estou defendendo isso. Sim. Mas chega um momento que de tantas experiências é necessário. Então, eu como legítima ariana, para mim tá tudo certo. Não, aí E eu, como a taurina, questão é olha deixar- só como é diferente. A questão é deixar só claro de que Não o que se é? fala na frente, se fala atrás, Tem que é a cumprir. mesma coisa. Exatamente. É isso aí. Porque lá em casa, daí o movimento é o contrário, né? Pai e mãe taurino. E a Bela, quando era mais nova, teve situações assim também na escola. E eu disse, filha, sabe o que você faz? Acolhe. Como, mamãe? Imagina, ela tinha 4 aninhos. Como? O que é acolher para eles? Eles não têm esse discernimento. Então a gente fazia dinâmicas, a gente brincava, porque tinha uma coleguinha que mordia, que batia, que puxava, que empurrava, que era... as expressões eram mais ativas. E e a Bela foi conduzindo daquela forma que para ela também, como geminiana, foi tranquilo fazer. E aí, hoje, é uma das melhores amigas dela.
Hoje ela tem 7 anos e elas são super amigas. Então, isso é de cada experiência, de cada dinâmica, né? De cada casa, de cada situação. Por isso que não existe uma Não regra, existe um certo. né? E é isso que as terapias trazem. Exato. Esse autoconhecimento, gente. Não adianta dizer que eu vou ser que nem a Júlia. Que não vai dar. Que não vai acontecer. E o que vai acontecer? Eu vou me fechar, eu vou me ferir, eu vou me frustrar para ser aceita por uma sociedade que diz que este é o certo. Enquanto não é só este Exato. o certo. E quando tu pensa que o teu filho vai se relacionar com o filho dela, eles precisam se entender. Exato. Então, é essa questão, são as diversas... Não existe um famílias. padrão. Exato. Assim como não existe um padrão de família. Papai, mamãe e filhinhos. E como nós assim- estávamos falando antes. Exato. E como tem a questão de que a gente fala muito. Ai, eu jamais vou deixar meu filho fazer isso. Aí depois, quando nasce, tu cospe pra cima e cai aqui. Porque, né, Que acontece situações da justamente. vida. Vai acontecer. E aí a gente tem que saber só levar de uma forma mais tranquila. E por isso que eu rio, né? Eu digo que, ai, a minha jamais vai fazer isso. Aí eu joga pra cima, cai na testa. É óbvio. Porque não dá pra julgar, não dá pra... Porque Sim. tu tá ali à mercê disso. Pessoal, nosso papo tá ótimo. Essa manhã, nossa, falando mães, filhos, enfim, família, a gente teria muito mais tempo para falar, mas estamos chegando ao fim do programa. Eu gostaria de deixar aqui um espaço para as meninas. Kelly? Então, pessoal, muito confortável falar sobre esse assunto que eu amo tanto. E eu queria deixar, para quem não é mamãe e que por vezes se sente com medo, né? Um receio de ter os eu digo sim. Experienciem se permitam essa experiência, porque é a nossa renovação. A gente acaba se renovando nos nossos filhos. A gente acaba vivenciando experiências e evoluindo como seres. Então, por mais que existem fases frustrantes e dolorosas, mas a experiência ela é válida e ela é gratificante. E da forma que for, porque E da se não forma que for for. da forma Natural. biológica, que seja da adoção, que seja É de isso outras aí. formas que também são naturais. Exato. Naturalmente essas crianças vêm. Julie. Ai, a minha consideração para esse programa, que eu adoro falar sobre maternidade, me encanta, porque é a realidade que eu vivo 24 horas por dia em casa. E que experienciem e que olhem os seus filhos como uma árvore olha os seus frutos. Né? Então, se aquele fruto tá desse jeito, tá assim, tá assado, como é que tá essa árvore? Então, traz o teu filho para buscar dentro de ti o teu autoconhecimento, que isso cura, e quando a gente se cura, a gente cura os outros também. É isso aí. E lembrar que tudo são fases também, né, gurias? Porque quando se é mãe, a gente diz assim, bom, então eu vou decidir ser mãe, eu nunca mais vou fazer uma festa, eu nunca mais vou poder aproveitar a vida como eu aproveitava, porque isso sim, as pessoas, elas têm isso na cabeça, mas tu é um ser e tu precisa continuar aproveitando a vida. Então, assim, são fases. Quando se gesta, quando se ganha o bebê, enquanto ele depende muito de ti, é uma fase. Depois disso, a tua vida, ela vai aos poucos retornando ao natural. E tu vai fazendo as tuas escolhas e tudo vai fluindo da mesma forma. A gente tem outra cabeça. Porque eu digo, talvez aquelas festas já não me façam tanto sentido hoje. Mas, eu digo, eu sou muito sociável, eu gosto mesmo, uma música, enfim, e aproveitar com o pessoal, eu gosto. Mas são fases. E que a gente possa renascer em cada fase. Com certeza. Então, eu digo, não é para parar a vida de ninguém, Não. é para dizer que é tudo muito gostoso. Sim, tem a parte que não é tão boa, como a gente falou no início, que é a parte que acontece. E, enfim, estamos aqui para isso, né, para vivenciar. Viemos para isso. E agora, pessoal, então, fica esse papo gostoso. Para quem quiser assistir novamente, depois estaremos no YouTube e também hoje à noite tem reprise. Pessoal, um abraço a todos, um ótimo final de semana, meninas que estão aqui, e a você que está em casa, e até segunda-feira.